expor o nosso aluno, de se expor a isso, né? Está bem complicado. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né, gente? A gente vai chegar aí nos 100 mil mortos esse final de semana, é muito triste. A gente vê o platô não baixa nunca, né? A gente não sai dos 1.000 mortos dias. Então, acho que a gente tem que se cuidar, né? Não tem por onde. Torcer para a vacina E a enfermagem chegar. A enfermagem ficou nocauteada, né? Muitas mortes. É o soldadão. Então, é bem difícil, né? Para todo mundo. E claro que todo mundo fica muito triste, né? Ninguém queria um cenário como esse. Às vezes eu acho que, tirando o governo, né? Ninguém de nós queremos um cenário como esse, porque você não vê o Ministério da Saúde fazer nada a favor, né? O governo que não dá um obrigado para a enfermagem. Então, é muito difícil, né? Tá bem difícil. Eu acho que a gente é o país que mais tem sofrido, né? Apesar dos Estados Unidos estar na nossa frente em número de mortes, acho que quando nós olhamos aí os nossos profissionais, o quanto todo mundo tem sofrido, eu acho que, de uma maneira psicológica, pensando em tudo, a gente está sofrendo muito, né? Acho que a gente é o país que mais tem aí sofrido com a pandemia. Bom, nós podemos começar, né? Qualquer coisa, vocês me sinalizem aqui se a minha internet travar, porque aqui nesse sistema home office eu tô na parte de cima aqui da minha casa, meu marido tá dando aula na parte de baixo e a gente tá tentando compartilhar aqui o Wi-Fi, mas qualquer coisa eu pulo para o meu celular aqui que está conectado, então vocês podem me sinalizar que eu fico de olho aqui, caso caia a minha conexão direta. Então, assim, quero desejar uma boa noite para todos, em especial para a nossa convidada, a Renata Pietro, que aceitou prontamente o convite da coordenação do curso de enfermagem do Centro Universitário de Adamantina Unipai. Eu, como representante, Renata Franciele, agradeço de coração, né, que um dia a gente possa aí se encontrar e nos abraçarmos para compartilhar de toda essa gratidão, né, com a sua presença hoje aqui virtual, né? Talvez se fosse um outro momento normal de semana acadêmica do curso, talvez nós não teríamos, né, a sua presença, até pelo fato do distanciamento, né, por a gente estar bem aqui no interior do estado de São Paulo, e hoje com a tecnologia ela favorece, né, a aproximação das pessoas, desse contato, de compartilhar experiências, de compartilhar saberes, né, e é uma grande honra tê-la aqui conosco nessa noite, esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, falando sobre o empoderamento em tempos de pandemia, e você é uma pessoa que tem propriedade, competência para falar sobre isso, né? Agradeço a todos os professores, nossos alunos, egressos, profissionais da saúde, professores e alunos do ensino técnico, tá? Passo a palavra agora para a nossa aluna Ana Raquel, que vai fazer uma breve apresentação da doutora Renata. Ah, meu Deus. Oi, gente, boa noite. O som tá bom? Tá bom, Ana? Bom, aluna do 6º termo, eu vou falar um pouquinho sobre a Renata. A Renata Pietro, ela é enfermeira formada pela Faculdade FAMEMA, é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, graduada em enfermagem pela Faculdade de Medicina de Marília. Ela é presidente do Departamento de Enfermagem da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Atualmente,
ela é diretora do Núcleo de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. É conselheira regional titular no COREM. Renata é pesquisadora e orientadora do programa de mestrado do profissional da pós-graduação em Ciências da Saúde, do IUP, desde o ano de 2013. Ela é membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Terapia Intensiva e membro da revista da Escola de Enfermeiros da USP. Presidente licenciado do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREM, e também é membro da diretoria da Federação Latino-Americana, Enfermeiros em Cuidados Críticos e embaixadores da Fundação Mundial de Enfermagem e Cuidados Críticos. Pode falar, Fran. Obrigada, Ana. Então, pessoal, nessa noite de hoje, 7 de agosto, uma sexta-feira, né? Essa semana, Renata, nós retomamos em ambiente virtual o segundo semestre. Então, foi uma iniciativa da Coordenação de Enfermagem promover o primeiro ciclo de palestras online. Então, na segunda-feira, nós tivemos a presença de uma enfermeira de São José do Rio Preto, a Débora Salimão, que trouxe aí, né, um tema também relevante, falando sobre os desafios da pandemia e o comprometimento com a saúde mental. Então, muito produtivo, com muito compartilhamento de experiências. Na quarta-feira, nós tivemos com o professor Luciano Lourenção, falando sobre a investigação científica na formação do aluno e a importância da prática profissional. E hoje, fechando com chave de ouro, a sua presença aqui conosco para falar de um tema, né, que precisa ser discutido para que haja o envolvimento e o engajamento, né, dos profissionais nesses processos de trabalho. Então, muito obrigada, Renata. Agora eu passo a palavra para você e a gente deixa também como um bate-papo para que nossos alunos também estejam participando, ou abre o áudio, ou pode digitar ali no chat, tá? Vamos, assim, aproveitar a presença da Renata, porque, como eu disse, ela tem propriedade para falar sobre esse assunto, é uma profissional que está na luta, com garra, com competência, para falar sobre o nosso processo de trabalho. Obrigada, Renata. Bom, muito obrigada. Primeiro, professoras, professores, Franciele, querida, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que vai dedicar aí um tempinho para a gente fazer essa conversa. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês hoje. Já tive a oportunidade de estar em Adamantina, conversando com os profissionais de enfermagem, enquanto estive à frente do COREM São Paulo. Estou agora licenciada, ajudando aí uma determinação prefeito e secretaria da saúde do município, ajudando a pensar nas diretrizes e no trabalho aqui em São Paulo, frente à pandemia da Covid-19. Eu também tenho o mesmo problema que a Fran com a internet, então, hoje à tarde, a hora que eu cheguei, eu gravei essa apresentação para vocês, até preocupada em se não conseguir rodar para depois ficar disponibilizada. Então, eu fiz uma aula gravada, vou compartilhar aí um pouquinho das experiências, trago aqui alguns artigos científicos relevantes, falando sobre, não temos nada ainda sobre pandemia de Covid-19, mas contando um pouco para vocês a experiência, a vivência de alguns enfermeiros que vivenciaram aí cenário de catástrofe, como foi a queda do World Trade Center, como foi o trabalho frente à epidemia de Ebola, né? Então trazendo aí um pouquinho desse contexto para a gente refletir, né, criar aí um cenário de construção. Então, agradeço a Unify pela oportunidade, depois vou deixar aí os meus e-mails, os meus contatos, e, por favor, sintam-se à vontade para cada vez mais a gente trabalhar essa construção.
Além dos professores, quero parabenizar também os discentes, todo mundo que tirou aí um tempinho na sexta-feira à noite para ouvir essa nossa conversa. E a Ana também, gostei muito da apresentação dela, apesar de estar vendo aqui no chat que ela estava falando que ela estava super nervosa. Ana, você mandou bem pra caramba, Aninha. Então, vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação e qualquer coisa, se falhar, vocês me avisam e a gente retoma. Tá? Colocar ela aqui. Vamos ver se vai estar entrando. Ainda não entrou, né? Vamos lá. Entrou para vocês uma tela? Sim. Tá. Qualquer coisa, você vai me avisando, tá bem? Ah, tudo bem, tá? Já tá na tela principal aí. Interesse, e assim como vocês, sou uma apaixonada pela nossa profissão. Nós precisamos cada vez mais unirmos forças para fazer com que o nosso cenário seja cada vez mais favorecido e protagonizado por profissionais de enfermagem. Então, o único conflito de interesse aqui é a paixão pela nossa profissão. E se nós formos falar sobre todo o contexto histórico das epidemias e das pandemias, né, nós vamos perceber que de tempos em tempos elas acontecem. Século XIV, Europa e Ásia foi praticamente aí disseminada com a peste negra, 50 milhões de mortos. Século XVII, a tuberculose, considerada a grande peste branca, surgiu também e teve mais de 1 bilhão de mortos. Aqui nós vemos um paciente realizando um exame de abriografia. A varíola, de 1896 até 1980, a varíola cometeu mais de 300 milhões de seres humanos. Então, muitas pessoas foram acometidas e morreram. Em 1947, quando a vacina foi descoberta, essa foi a fila para que as pessoas pudessem ser vacinadas. Então, nós tivemos aí o melhor controle da varíola. A gripe espanhola, que mais se aproxima hoje da questão da pandemia do Covid-19, de 1918 a 1919, deixou mais de 20 milhões de mortos. Esse é um cenário de atendimento aos pacientes no Kansas. E, claro, a nossa enfermagem sempre esteve presente. Olha aqui a imagem de voluntárias da Cruz Vermelha confeccionando máscaras durante a gripe espanhola. E o transporte desses pacientes também foi feito com a equipe de enfermagem. Então, a enfermagem de tempos em tempos sempre esteve fazendo o diferencial e tratando, cuidando e fazendo com que essas pandemias tivessem aí um desfecho favorável. A AIDS, considerada também aí uma grande epidemia, 22 milhões de mortos desde 1981. E quando nós pensamos nesses cenários, ou como vamos trabalhar todas as questões frente a essas crises, em 2015, a Organização Mundial da Saúde trouxe aí um objetivo ambicioso de garantir com que até 2030, 15 anos, nós consigamos fazer com que toda a população mundial tenha a cobertura universal da saúde, ou seja, que ninguém seja deixado para trás, todo mundo consiga ter aí um atendimento, um cuidado. E este é um relatório muito interessante porque mostra que a cobertura universal da saúde, ela não pode ser alcançada sem um dado fundamental, que é o quê? O fortalecimento da enfermagem. E aí é claro que para conseguir esta estratégia, a OMS começou a pensar em como vamos cada vez mais fortalecer esta profissão. E aí nós vimos em 2018 o lançamento de uma campanha que se encerrou agora, no ano de 2020, que é a campanha Nursing Now, ou Enfermagem Agora. E quais foram as metas para que essa campanha tenha aí alcançado sucesso ou colocado os
profissionais de enfermagem em destaque. A campanha Narcinal tinha como meta ampliar os investimentos na melhoria da educação e no desenvolvimento profissional, promover a regulação de melhores condições de trabalho para os nossos profissionais, aumentando a influência desses nas políticas nacionais e internacionais, elevando o número de enfermeiros em posições de liderança, ampliando as evidências que apoiem políticas efetivamente para a nossa profissão, trabalhando por que os enfermeiros possam atuar de maneira integral e melhorando a disseminação das práticas de enfermagem efetivas e inovadoras. A campanha buscou aí alcançar todo mundo, toda a comunidade, não só de saúde, mas também o público leigo, e esse foi o editorial da revista Lancet, no mês de fevereiro de 2018, mostrando aí a importância da nossa profissão. E se nós formos pensar nesse protagonismo, no dia 1º de dezembro de 2019, nós vimos surgir na China o primeiro caso do Covid-19. De maneira espantosa, vimos em 10 dias a grande engenharia chinesa construir hospitais, grandes plataformas que modificaram aí o atendimento e o cuidado a esses doentes. E aí, vamos falar de 2020, seria o ano do bicentenário de Florence, o encerramento da campanha Narcinal. Abrimos janeiro com essa publicação da Organização Mundial da Saúde, mostrando que, olha, efetivamente nós temos grandes desafios para conseguirmos fazer com que as pessoas tenham acesso universal à saúde. Existem 13 itens que são fundamentais e merecem destaque. Vou citar aqui 2 deles que são importantes. Primeiro, nós precisamos preparar globalmente o nosso planeta para possíveis pandemias. Por quê? Um novo vírus altamente infeccioso, ele vai ser inevitável para a próxima década. E todos os anos, o que acontece? O mundo gasta muito mais em resposta aos surtos de doenças, desastres naturais e outras emergências do que se preparando e prevenindo. Então, essa é uma condição que se torna equânime para nós avançarmos frente à saúde. E o 8º item dessa lista, pessoal, olha que interessante. Nós precisamos ampliar os investimentos para os profissionais de enfermagem. O subinvestimento crônico na educação e no emprego dos profissionais de enfermagem, associado a uma falha em garantir salários decentes a esta profissão, levou a uma escassez mundial desses profissionais. A OMS estima que até 2030 nós precisaremos de 18 milhões de trabalhadores de enfermagem adicional. Então percebam que nenhum almoço é de graça. Quem começou a trabalhar uma campanha Narcinal porque nós somos os melhores profissionais. É óbvio que precisam muito da enfermagem no cuidado, mas olhem a preocupação. Vai faltar profissionais de enfermagem. E a gente já tem um déficit importante. Existe um enfermeiro para cada 500 habitantes. Isso é o que a OMS preconiza. E quando nós olhamos a fotografia do nosso país, o Brasil tem 1.484 habitantes para cada enfermeiro. Ou seja, nós já temos um déficit importante. E é claro que se preparar para as epidemias é nós pensarmos em também como as notícias são veiculadas. Em dezembro, nós vimos o primeiro caso surgir aí na China. Em janeiro, a preocupação da OMS com as epidemias. E em fevereiro, morre aí o médico Li Wenliang, que foi quem fez os primeiros alertas frente à questão da preocupação e da virulência desta doença. Né? E ele foi ameaçado de ser levado para a justiça caso ele continuasse criando alardes e preocupações frente à Covid-19. E talvez, se as autoridades tivessem aí divulgado, possivelmente apoiado o que ele vinha falando, nós não teríamos tido a proporção que tivemos frente à pandemia do Covid-19. E com isso começamos a ver, então, os nossos primeiros heróis, até então anônimos, aparecerem. As enfermeiras chinesas foram as primeiras a mostrarem os rostos marcados, machucados e apontando a importância desta profissão frente
a luta do Covid-19. E aí, março de 2020, a OMS declara a pandemia da Covid-19. Frente a essa preocupação, nós nos deparamos com o mundo, né, buscando aí uma grande luta, travando uma briga imensa para conseguirmos aí equipamentos de proteção individuais aos profissionais, né? Então, pandemia de Covid desencadeia uma disputa global por máscaras de proteção. No Brasil também esteve nessa luta e nessa busca por recursos para os seus profissionais. E é claro, pessoal, que a grande preocupação é a de que, quando nós olhamos todo esse cenário de não estarmos preparados, e nós percebemos que países desenvolvidos e países em desenvolvimento sofreram da mesma forma, existe, quando nós pensamos em gestão, uma tríade extremamente importante. Nós precisamos pensar que os desafios para os profissionais da saúde, independente, né, qual vai ser a época ou a pandemia que irá nos assolar, nós teremos que pensar em 3 grandes pontos, né? Os fatores técnicos, os fatores humanos e os fatores organizacionais. Então, esses 3 pilares são fundamentais. E quando nós olhamos esses fatores, existem aí a mudança de paradigma. Nós sabemos que mudar paradigma é uma longa jornada. Esse artigo traz um pouco deste contexto. Então, nós tínhamos um antigo paradigma. Sei que você será capaz de realizar essa tarefa, basta fazê-la da melhor maneira possível. E o novo paradigma de que, para a gente obter resultados consistentes, nós devemos fazer as coisas da mesma maneira todas as vezes. Isso é processo de trabalho. Isso é sistematização da assistência de enfermagem. Então, nós saímos daquele empirismo com que Florence trabalhou frente à Guerra da Crimeia, em 1854, mas que ela nos deixou um grande legado com suas anotações e cuidados que até hoje são implementados, e nós estamos trilhando aí estratégias para que nós possamos trabalhar pessoas, estruturas e processos. E nesse trabalho nós vimos o mundo, né, evidenciando a importância dos nossos profissionais. Eu tenho orgulho de trazer aqui o time de enfermagem da UTI, Hospital do Servidor Público Estadual. Estou licenciada neste momento, mas por muitos anos foi a minha casa, foi o meu lar, e eu tenho um orgulho muito grande dessa equipe. E nós vimos viralizar mundo afora as equipes de enfermagem, as equipes de saúde, apontarem sobre a importância do cuidado, o diferencial que os nossos profissionais têm feito frente a esta pandemia. E todo esse cenário chama muito a atenção, porque as publicações, como foi essa da OPAS, colocando que todos os dias nós estamos vendo a coragem e a habilidade, além da dedicação dos profissionais de enfermagem, para fazer com que bravamente a população possa ser atendida. Em nenhum momento nós vimos nenhum dos profissionais da saúde, os profissionais principalmente da enfermagem, fugirem à luta de estarem à frente da batalha do Covid-19. Mas é claro que um cenário como esse gera muitas incertezas. E é muito triste nós termos visto veiculado na mídia notícias como essa, de profissionais de enfermagem sendo agredidos durante o seu trajeto para a instituição onde deveriam estar trabalhando. Então, é inaceitável, pessoal, nós passarmos por uma condição como essa. E aí é claro que quando teve toda essa questão, esse fato que eu estou expondo aqui para vocês, aconteceu na cidade de São Paulo. Eu estava, na época, à frente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Imediatamente fomos procurar o prefeito, Bruno Covas, e conversar, dialogar sobre a importância de uma campanha de mobilização para que a enfermagem não fosse acometida. Nós conseguimos aí uma campanha veiculada junto ao metrô, a liberação das estações de estacionamento, aqui nós chamamos de zona azul, próximo aos hospitais, para que os profissionais pudessem também ir trabalhar com seus carros, com seus veículos, facilitando e tentando trazer também um cenário melhor de conforto para os nossos profissionais. Matérias como essa são muito tristes,
né? Quando nós olhamos o que a mídia vem colocando, o novo coronavírus já matou profissionais de enfermagem, né? E quando nós olhamos os países, o mundo vem lutando para conseguirmos cada vez mais dar voz para a nossa profissão. Essa foi uma manifestação que ocorreu um pouco antes da semana de enfermagem, lá em frente à Casa Branca, e o presidente dos Estados Unidos da América recebeu os profissionais de enfermagem para entender um pouco do cenário, das lutas, e do como poderia ajudar a avançar, a fazer com que a profissão tivesse aí melhores condições de trabalho. Então, a nossa luta é válida, pessoal. Nós não podemos jamais deixar de criar esse protagonismo para a nossa enfermagem. E quando nós olhamos uma publicação como a que foi feita pelo Howard Kenton, que é aí o presidente do ICM, que é o Conselho Internacional de Enfermagem, ele coloca que a falta de dados oficiais sobre infecções e morte entre enfermeiros e outros profissionais da saúde, ela é escandalosa. Os enfermeiros e os profissionais da saúde, eles foram expostos a um risco maior, devido à falta de EPI e também à falta de preparação para esta pandemia. Se nós formos lembrar, eu mostrei aqui os dados da OMS falando que ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia. Né? E essa falha dos governos em coletar as informações de maneira consistente significa que nós não temos dados que poderiam melhorar as medidas de controle e prevenção de infecção e salvar a vida de outros profissionais da saúde. Então, percebam que é mundial essa falha. Então, nós vamos ter que ressignificar todos os nossos processos de trabalho. A questão de instituições acreditadas, BONA, Joint Commission, nós vimos aqui durante a pandemia, ninguém tinha aí um preparo, um plano efetivo para atuar. Então, nós vamos ter que ressignificar também essas questões. E quando nós falamos em ressignificar essas questões, nós precisamos... O Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas. O Brasil ultrapassa os Estados Unidos em mortes de profissionais de enfermagem por Covid-19. E aí nós também vamos à luta. Uma luta foi feita por meio de muitos gestos, né? Gestos como esse, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde os profissionais de enfermagem foram aí tentar fazer um movimento e mostrar a importância de olharmos para os nossos profissionais. E, infelizmente, nós tivemos um desfecho de agressão. Isso é muito ruim. Nós precisamos fazer com que a população entenda a importância da nossa profissão, dos nossos profissionais. Mas, para tudo isso, nós precisamos aí desencadear competências extremamente importantes. E as habilidades para uma boa liderança, elas são fundamentais. E quando nós falamos em liderança, também existem sempre 3 pilares que precisam ser organizados. As competências, competência técnica, competência científica, o atitudinal, é o que muitas das vezes faz esse diferencial. A resiliência é extremamente importante num momento como esse, além de uma comunicação efetiva. Se eu fosse pensar em como destacar aqui este grande quadro para vocês, eu pensaria nessas questões. Nós vamos ter que aprender cada vez mais a nos comunicarmos melhor. Nós ainda nos comunicamos muito mal. Quando nós olhamos, por exemplo, as passagens de plantões, por mais que trabalhemos em unidades de terapia intensiva, é diferente a rotina da minha unidade aqui em São Paulo. Eu não preciso nem ir além para uma unidade de um outro estado. Eu posso atravessar a rua e ir para o hospital em frente ao meu, e certamente eu terei dificuldade ao pegar um plantão. Esses são fatores extremamente importantes e que nós precisamos cada vez mais discutir. E discutimos porque a nossa profissão, eminentemente, ela é composta por mulheres. Né? O sexo feminino, 80% dos profissionais de enfermagem ainda são mulheres. E se nós olharmos, né, a questão da pandemia do Covid-19, os países liderados por mulheres tiveram aí um grande destaque.
Poxa, será que essa não é a hora de nós aproveitarmos essa oportunidade e mostrar o diferencial da enfermagem? Se nós estamos falando que as mulheres têm feito a diferença na política, vamos dar voz também para as nossas mulheres, despertar uma maior liderança dentro da nossa profissão. E se nós olharmos, a Europa tem feito muito isso. Quando nós olhamos a Suécia, a princesa Sofia, ela está trabalhando como voluntária na desinfecção de ventiladores mecânicos lá no seu país, tentando mostrar, dar voz e aproximar também das questões políticas, aproximar-se da enfermagem e mostrar a valorização e a força do cuidado. E essa força do cuidado, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa imagem. Essa é uma enfermeira, ela se chama Zelina, aqui de São Paulo. E quando eu pedi para estar licenciada do conselho, para estar ajudando junto, frente à pandemia do Covid-19 aqui na capital, ela gentilmente me encaminhou uma foto com esses dizeres, né? Juntos nós somos mais fortes, obrigada pela luta. Então, acho que essa luta é de todos nós, pessoal. Nós queremos dar voz para a nossa profissão. Nós precisamos, sim, criar um cenário de união, de abertura e novas frentes para a nossa profissão. Porque o que a gente sabe? Nós sabemos que quando nós conseguimos criar um cenário de líderes, um cenário onde nós possamos construir um ambiente cada vez mais saudável para o nosso trabalho, nós conseguimos empoderar os nossos profissionais. E isso, obviamente, traz maior segurança para o paciente. Ganha a instituição, ganha os profissionais. E como é que a gente consegue fazer isso? É criando dois padrões extremamente importantes. Desenvolvendo a habilidade de comunicação. Nós precisamos cada vez mais aprimorar os nossos canais de comunicação, né? Tentando fazer com que a nossa comunicação seja cada vez mais assertiva, seja clara e direta, e padrões de liderança, despertando aí novos líderes para a nossa profissão. Por que tudo isso? Porque nós vamos passar, né, pela pandemia. Obviamente, nós teremos um final. Comentei com vocês que estamos aí já em teste, fase 3, para a vacina da Covid. Então, dentro de 2 a 6 meses, possivelmente teremos uma resposta e um fim para essa pandemia, uma redução. E esse é um trabalho muito importante que fala como estiveram os profissionais de enfermagem que atuaram em epidemias como Ebola, H1N1 e até mesmo desastres como o que aconteceu no World Trade Center. O que eles colocam? Olha, nós dormimos muito menos, nós sofremos níveis intensos de fadiga, apresentamos uma diminuição do nosso bem-estar e até mesmo quadros depressivos. Isso não é novidade. Quando nós olhamos a nossa profissão, ansiedade, depressão e burnout, essas 3 patologias já fazem parte, né, da nossa carreira, por conta da sobrecarga do trabalho, das condições que muitas das vezes não temos, da ausência de um local de descanso e até mesmo da extensa jornada de trabalho, porque a enfermagem é subjetiva. Né? Esses dados trouxe aqui para vocês porque foram frutos de uma sondagem que foi feita no Corém de São Paulo sobre o adoecimento mental dos profissionais de enfermagem. E a partir desta pesquisa, nós conseguimos aí fazer com que a ausência, por exemplo, de sala para descanso tornasse um projeto de lei que foi aprovado neste ano em São Paulo e agora nós estamos aguardando a sanção, porque vai ser lei para a cidade de São Paulo fazer com que os ambientes de saúde tenham um local de descanso para os profissionais de enfermagem. Não dá para nós discutirmos melhores condições, lideranças e estratégias quando nós temos profissionais descansando em cima de uma caixa de soro ou descansando aí numa maca no corredor de PS. Não dá. Quando nós pensamos na questão de uma sala de descompressão, nós precisamos ter um momento, sim, para que você possa respirar e ter aí um pouco mais de descanso e conforto para sua mente durante o turno de trabalho. Isso é extremamente importante. E nesse desenho aqui em São Paulo, nos hospitais de campanha, essa foi uma preocupação. E lá existe, sim, uma sala, um conforto para a equipe de enfermagem.
É o que eu sempre falo. Quando nós colocamos e desenhamos projetos onde os líderes, a liderança conta com enfermeiros, nós conseguimos fazer um diferencial. Isso é extremamente importante. É importante porque esta é uma preocupação. Essa foi uma matéria que foi vinculada na Folha de São Paulo, colocando que sobrecarga e os riscos, obviamente, pioram a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente, principalmente médicos e enfermeiros durante a pandemia. Mas é claro que nós podemos traçar aí estratégias simples, fáceis e a custo zero para melhorar o risco de fadiga frente a todo o caos que nós estamos vivendo. Eu trago aqui para vocês uma publicação muito bacana que saiu aí pelo CDC e também pelo Instituto de Saúde Ocupacional norte-americano, criando um sistema de gestão de fadiga, onde cada profissional pode ajudar, bem como a chefia e a liderança. Então, olhem só o que eles têm aí preconizados. Bom, para cada colaborador, nós precisamos fazer com que tenhamos aí um sono adequado. Então, 7 ou mais horas de descanso é fundamental, pessoal. Uso de aplicativos de relaxamento, até mesmo técnicas que auxiliem a indução do sono, se você não consegue relaxar e pegar no sono rápido, né, são importantes. O que eles colocam? Olha, se você tiver aí dificuldade para dormir, 15 a 25 minutos, você deita e não consegue pegar no sono, você pode utilizar esse tipo de estratégia. Mas crie uma rotina antes de dormir. Isso é fundamental. Então, mantenha um ambiente escuro, fresco e silencioso. Evite o consumo de álcool, alimentos apimentados e nicotina 2 a 3 horas antes de dormir. Evite o consumo de cafeína, no mínimo 5 horas antes de dormir. E luz, 1h30 antes de dormir, porque ela pode estimular o sistema circadiano e promover o despertar. Quando a gente fala de luz, pessoal, telefone celular também. Não dá para até o último momento nós ficarmos aí observando o WhatsApp. Não, nós precisamos ter esse cuidado, porque senão a mente, ela não descansa. A gente não vai conseguir trabalhar a questão da nossa saúde mental. E observe se você está tendo sinais de fadiga. Quais são eles? A dificuldade de concentração, instabilidade emocional e comunicação prejudicada. Se você perceber aí um desses sinais e sintomas, procure ajuda. Ajude também os seus colegas. Informe o seu gerente se sentir fadiga demais para trabalhar. O presenteísmo é muito ruim, pessoal. Não adianta só nós pensarmos no absenteísmo. O presenteísmo, aquela pessoa que chega para trabalhar, mas só chega de corpo, sua mente, né, o seu raciocínio está em outro local, é muito perigoso. Por quê? Porque nós também aumentamos as chances de eventos adversos. E para os gestores, o que nós podemos fazer? Bom, comunique-se com a equipe sobre a flexibilidade no trabalho quando necessário. Ofereça encontros diários de comunicação com a equipe para dividir informações sobre necessidades de horário de processo de trabalho. Limite os turnos da sua equipe, ao menos um dia inteiro de descanso a cada 7 dias, é extremamente importante. E ofereça aí estratégias para que a equipe tenha intervalos a cada 2 horas durante os seus turnos. Então percebam que é custo zero, que nós podemos começar a promover essas estratégias para termos aí uma comunicação mais assertiva. Por quê? Nós sabemos que ambientes livres de conflitos, eles proporcionam elevados níveis de desempenho e reduzem também a taxa de rotatividade. Nosso turnover, ele diminui quando eu tenho profissionais que conseguem se enxergar e ver a importância da missão, da visão e dos valores institucionais. E toda essa preocupação tem sido também um cenário trazido e apontado pela Organização Mundial da Saúde, né, a questão de como está a saúde mental dos profissionais, o gerenciamento de conflito dentro das nossas equipes. Eu achei extremamente interessante a criação de diários de agradecimento. Então, li um artigo muito bacana falando que para a próxima semana, todos nós poderíamos aí criar esse caderno e escrever 5 coisas, pessoas ou eventos pelos quais você é grato. Mantenha
papel e lápis próximo à sua cama, para se lembrar de escrever antes de dormir. E observe como a intenção de apreciar as experiências, elas impactam a sua mente, o seu humor e as suas percepções. Tem sido muito interessante, porque cada vez mais nós estamos reaprendendo a também pensarmos o como vamos nos comportar e até mesmo conversar. Estamos tendo a oportunidade dessa aula virtual, desse encontro não presencial, e de alguma maneira também a tecnologia nos ajudou frente à pandemia. Nós temos hoje Netflix, canais de jogos, enfim, uma série de estratégias que podem nos ajudar também a trabalhar a saúde mental. E nem tudo é tão ruim, pessoal. Imaginem se esta quarentena ela acontecesse há 18 anos atrás. Nós estaríamos em casa, presos com esse aparelho, esse celular, um Nokia 3310, com SMS extremamente limitado e apenas com o jogo da cobrinha para a gente ter aí como distração. Então, nós temos que tirar também desta construção um cenário bacana, um cenário que possa nos favorecer. E nesse cenário de favorecimento, muitas das ações têm aparecido. Não sei se vocês acompanharam, mas a RDC 4 permitiu a flexibilização da produção de EPIs do nosso país. E essa flexibilização aconteceu graças a uma conversa que eu tive com a doutora Giovana, que é a presidente da SOBEC, da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Centro Cirúrgico, onde nós entramos em contato com o então atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também com a Anvisa para flexibilizar essa norma. Redesenhamos toda a norma e conseguimos, então, fazer com que máscaras fossem produzidas com tecidos TNT, SMS. E criamos aí uma campanha muito bacana chamada Heroínas em Ação, porque heroínas é qualquer membro da comunidade, qualquer pessoa que queira ajudar ou esteja disposta a fazer um diferencial pelos profissionais da saúde. E com isso nós conseguimos ajudar muitas instituições, não só em São Paulo, mas no Brasil, com esse projeto Heroínas em Ação, e construímos aí mais de 450 mil protetores faciais, os face shields, mais de 30 mil aventais cirúrgicos e máscaras, mais de 100 mil máscaras para ajudar os nossos profissionais. Então, a enfermagem merece sim esse protagonismo, todo esse destaque. Hoje, se nós olharmos globalmente, o mundo está em nossas mãos. Nós estamos fazendo a diferença no cuidar frente à pandemia do Covid-19. E se nós fizermos uma busca sobre a palavra enfermagem na pandemia do Covid-19, já existem mais de 8.350.000 resultados. Ou seja, nós estamos ganhando visibilidade e protagonismo. Protagonismo foi dado numa das matérias que saiu na Folha, uma ilustrada, no caderno ilustrado, mostrando que, bom, a epidemia que enfrentamos reserva aos médicos funções mais discretas. Então, os enfermeiros que hoje estão aí fazendo um diferencial, estão na linha de frente, promovendo um cuidado fantástico frente à pandemia. Nós vimos capa como essa da revista Marie Claire, trazendo aí no mês de maio as reais influências, né? Quem são os influenciadores hoje dos novos tempos, trazendo na capa uma belíssima enfermeira. Essa foi a capa da revista Marie Claire de maio. Em junho nós vimos também a capa da Vogue britânica trazendo uma parteira. Então acho que é esse protagonismo que nós precisamos dar. Quando nós olhamos uma publicação que saiu também no mural do NHS, mostrando uma criança ao escolher o seu brinquedo, ela tinha no cesto a opção do Batman e do Homem-Aranha, mas não, falou, a minha heroína, o meu verdadeiro super-herói é esta enfermeira. E se nós olharmos todo esse carinho, nós temos visto, sim, os desfechos diferenciados. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu acabo me emocionando, não tem jeito. Mas eu acho que quando nós pensamos, né, na motivação, né, por que nós atuamos e porque toda essa nossa luta, esse é um trabalho muito interessante
e coloca aí a questão do que os profissionais levam em conta, né, para estar em uma instituição, para estar à frente aí do seu cenário de trabalho. É claro, pessoal, que a remuneração ela é extremamente importante. A nossa carga horária também faz a diferença. As condições que nos são dadas também para trabalhar, né, também importam muito. Mas a questão mais importante, quando nós pensamos em tudo isso, é a autonomia. Então, cada vez mais, nós precisamos, sim, garantir a autonomia, dar voz para a nossa enfermagem e colocar, sim, os nossos profissionais em cargos de lideranças, ocupando aí posições como gestores, posições também políticas. Estou aqui falando de política partidária, mas a questão de conhecermos, de termos esse reconhecimento e de cada vez mais conseguirmos estar e ocupar os espaços que são merecidos, porque nós não podemos passar por esta pandemia simplesmente com os aplausos. Né? Os aplausos, eles não pagam as nossas contas, eles não trazem comida para as nossas mesas, né? Eles não proporcionam aí maiores momentos de lazer. Nós precisamos efetivamente fazer com que a população entenda a importância da nossa belíssima profissão. E promover essas questões, é óbvio que nós precisamos lutar. Não é fácil. Nós precisamos cada vez mais dar voz para a nossa profissão. E nesse cenário de voz, tenho tentado cada vez mais fazer com que as pessoas compreendam esta importância e trazer mais líderes. Isso é fundamental. Eu escrevi essa carta para o presidente da República, tentando colocar como estavam as nossas tropas, né, o que precisaríamos, visto que, bom, tivemos aí uma manifestação em frente à Casa Branca e o presidente recebeu os enfermeiros. Nós tivemos uma manifestação na Praça dos Três Poderes e os nossos profissionais de enfermagem foram agredidos de uma maneira covarde, estavam lá fazendo um movimento belíssimo, um movimento de conscientização. Escrevi essa carta para o presidente, teve mais de 5.000 compartilhamentos, e na esperança também de conseguir este diálogo, né, de conseguir dar voz para a nossa profissão. E tudo que pudemos acompanhar foi aí na data, no dia 12 de maio, quando achei até que ele ia para a rede nacional falar um pouco sobre a importância dos profissionais de enfermagem nessa luta e nessa pandemia. O que ele fez foi abrir salão de cabeleireiro e academias. Né? Então, isso nos deixa muito triste, porque nós precisamos dar voz para a nossa enfermagem e não vamos parar a nossa luta. Por quê? Quando nós falamos em gestão de crise, como vamos garantir a comunicação assertiva, né, e lidar com recursos cada vez mais escassos, nós vamos precisar pensar que a formação permanente ela é fundamental, a oportunidade adequada de trabalho se faz necessária. Precisamos sim ter um número suficiente e bem distribuído de profissionais, necessitamos urgente dessa valorização, precisamos de incentivos financeiros para as nossas práticas, vontade política, despertar cada vez mais essa liderança dos nossos profissionais de enfermagem. Por que não temos mais enfermeiros ocupando cargos de lideranças como deputados, como vereadores, como prefeitos, ajudando, sim, a nossa profissão ser vista e reconhecida, saindo daquela bancada trivial, o que a gente chama de bancada da Bíblia, bancada, muitas das vezes, militar, bancada de líderes da bala. E nós não temos, quando a gente pensa numa bancada para defender a nossa causa, uma bancada da saúde, quem dirá uma bancada da enfermagem. Por isso que as nossas pautas não tramitam, pessoal. Nós precisamos, sim, cada vez mais despertar essa liderança nos nossos profissionais, para que nós possamos ter esse reconhecimento da liderança. E procurando cada vez mais mostrar essa nossa enfermagem, neste ano nós teríamos um evento aqui em São Paulo, que o Jabente teria um grande protagonismo, um evento onde se chama Condep, e nós estaríamos disseminando principalmente as relações frente aos cuidados intensivos. E aí eu resolvi, no final do ano passado, escrever uma carta para a Duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, convidando-a, já que ela é a embaixadora da campanha Nursing Now, convidando-a para estar conosco neste evento.
Escrevi uma carta aí sem grandes pretensões, e no dia 13 de maio fui surpreendida com uma mensagem maravilhosa dela, falando sobre os profissionais da enfermagem brasileiros, e o quanto ela se orgulhava em ver a nossa missão e o quanto nós estávamos trabalhando para fazer a diferença. Obviamente, por conta da pandemia, ela imaginava que o Congresso havia sido suspenso, mas que ela gostaria de compartilhar essa mensagem com os nossos colegas brasileiros. Então, achei isso de uma extrema elegância, de um extremo carinho e reconhecimento pelo nosso papel. O que nós temos que nos lembrar? Bom, toda crise, ela tem 3 coisas importantes. Uma data para acabar, né? Acabei de comentar com vocês sobre a questão aí da vacina, novas oportunidades que nós podemos agarrar e que vão surgir, e ensinamentos para nossas vidas. Quando nós pensamos em ensinamento, eu gostaria muito de terminar mostrando essa imagem para vocês, de que a pessoa mais importante de todo esse cenário, ela está refletida aqui. Quando nós olhamos um espelho, nós conseguimos ver quem realmente faz a diferença quando nós pensamos em enfermagem. Quem realmente faz a diferença quando pensamos em enfermagem é você. É cada um de nós que podemos juntos modificar todos os nossos cenários. Então vamos juntos promover essa luta e fazer com que cada vez mais nós possamos dar voz à nossa profissão. Bom, pessoal, de hoje, queria aí transmitir né, dos conceitos e ver que é possível, sim, nós modificarmos os nossos desfechos. Uau, Renata, que delícia te ouvir, quantas palavras de valorização, né, de autonomia e de empoderamento que nós precisamos dar voz à nossa categoria profissional, né, e o quanto a nossa categoria, ela precisa ter representatividade, né, e você hoje é uma pessoa e você vem despertando isso, né, em todos nós, essa visibilidade. E realmente eu sempre discuto isso e converso muito com os nossos alunos, a questão é que os nossos alunos, eles precisam despertar, porque nós temos capacidade ao longo da graduação de ir trabalhando o desenvolvimento dessas competências e habilidades para formar profissionais críticos, reflexivos, né, dotados de conhecimento técnico, científico, dotados, né, da humanização, o quanto isso a gente precisa aperfeiçoar, né, e eu falo para eles, né, se a gente também não lutar, eu falo que a luta deles só está apenas no início, eles estão na graduação, né, a luta deles continuará por longas e longas datas. Acho que temos que investir mesmo, Fran. Acho que essa geração, nós precisamos sair daquela coisa, pessoal, sempre falo isso, de reclamar, né? Então, não, porque a enfermagem sempre foi assim. Como é difícil. Não, vamos lutar, né? O que você vem fazendo para construir um cenário melhor, né? Acho que isso é extremamente importante. Vocês aí que estão chegando, ter essa ideia de construção, porque a gente só constrói com união. Não dá para nós acharmos que, poxa, eu tenho que estar contra o meu conselho, o conselho não faz nada por mim. Não, vai conhecer, vai entender o código de ética, vai saber a diferença entre a ABEM, Corém, sindicato, porque aí a gente sabe onde é que nós necessitamos estar para conseguirmos galgar as nossas lutas. Então, acho que isso é extremamente importante. E com certeza, se tivessem batido esse papo comigo na graduação, talvez eu tivesse despertado esse olhar antes, né? Eu acho que isso foi uma construção e vocês precisam ter essa ideia e fazer essa construção, porque é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Espaço tem para todo mundo, pessoal. O que nós precisamos é estarmos bem formados e atualizados. É isso que vai fazer a diferença para cada um de vocês no mercado de trabalho. Uhum.
professora Marília está dizendo aqui, Renata, você sintetizou a nossa atuação nos acontecimentos de importância mundial, né? Então, você fez um apanhado dessa luta, cada um nos seus espaços, com os seus pares, realizando as verdadeiras atuação como heróis. Eu acredito que, concordo, Marília, nós precisamos entender todo esse cenário e acho que nós somos verdadeiros guerreiros, né? A enfermagem é belíssima, eu não faria uma outra profissão na minha vida. Eu acredito muito que a gente pode modificar o nosso cenário, o que nós precisamos agora é cada vez mais também ter um envolvimento político, né? Eu acho que nós não temos muito essa noção e essa percepção, e eu percebi isso quando cheguei no conselho, né? Quando você vai conversar com um deputado, que é quem faz as leis, não adianta a gente ficar achando que o sindicato vai mudar minha vida, o COEM tem que fazer isso por mim, né? Quem constrói as leis, nós sabemos que é o legislativo. E quando você vai conversar com um deputado, com um senador, né, com um vereador, as pessoas não sabem quem é a enfermagem e o que nós representamos. Então, acho que a gente tem que dar cada vez mais voz para a nossa profissão, para nós galgarmos leis e espaços que vão melhorar o nosso trabalho, a nossa condição salarial, a nossa condição de lazer. Então, isso é muito importante que vocês entendam isso, porque eu sou do século passado e a nossa geração, nós não vimos essa preocupação sendo feita na nossa formação. Então, cada vez mais, eu acho que isso tem que ser discutido, sim, também na academia. Ô, Renata? Oi, Ana. É a Ana? Isso. Como que foi a sua busca na motivação estudantil? Bacana. Você sabe que eu me formei em Marília, na FAMEMA, e eu fui uma das primeiras turmas do PBL, né, que é aquele método de problematização. Então, a gente era levado a questionar o tempo todo, né? Então, nós saímos mais críticos, mas eu saí muito ciência, né? Então, eu sempre quis estar em terapia intensiva. Eu saí da faculdade, vim para São Paulo para fazer mestrado, aí acabei ficando, fiz doutorado, mas sempre focado em terapia intensiva. Quando eu fui convidada para ir ao conselho, ajudar na construção de pareceres de câmara técnica para profissionais de terapia intensiva, é que eu vi um pouco mais esse cenário das questões políticas, né? Aí no ano seguinte eu vim numa eleição como conselheira e depois tive a oportunidade de ganhar uma segunda eleição e estar agora como presidente. Estou licenciada aí por conta da pandemia, o vice, o Cláudio Luiz da Silveira, que está à frente do conselho. E ali eu comecei a entender, Ana, que para a gente ir mais longe, nós precisamos também galgar esse espaço político. Esse é um ano importante agora, nós temos eleições, tanto eleição do conselho, quanto eleição para prefeito, vereador, enfim, nós precisamos cada vez mais colocar a nossa enfermagem também numa bancada política, porque você vê lá uma bancada religiosa, uma bancada de empresários, uma bancada ruralista, então cada um defendendo o seu nicho, e a gente não tem nenhuma bancada da saúde, quanto mais uma bancada da enfermagem. Então, eu acho que a gente precisa, Ana, também pensar nessa representatividade. Né? Se vocês estão acompanhando aí os projetos de leis que estão tramitando, nós temos visto que todos têm sido barrados. Né? Poxa, somos 2 milhões de profissionais no país, estamos fazendo um esforço danado e ninguém reconhece isso, sabe? Então, é muito triste. Por quê? Porque na hora de ir lá defender a nossa frente, não tem ninguém que faz isso. Renata, eu acho que uma hora muito importante também, porque o profissional de saúde está com uma visibilidade muito maior da pandemia. Então, como diria o nosso ministro, onde passa um boi, passa uma boiada, né? É uma hora da gente conseguir um local e estar no lugar de fazer essas leis acontecerem realmente. Porque só trabalhar lá no seu cantinho, no seu quadradinho, não está resolvendo o nosso problema, né? Eu concordo, Marília, e não vai resolver, pessoal, porque eu estive, quando teve a questão da aposentadoria especial, eu me lembro que eu consegui uma reunião com o relator da aposentadoria especial, com o deputado que estava com
o caso, né? E para tentar colocar nós, profissionais de enfermagem, né? E cheguei para ele, mostrei uma foto de uma terapia intensiva, falei, olha, eu sou intensivista, e me diga o senhor se dá para imaginar um enfermeiro com mais de 60 anos aqui puncionando uma veia num leito como esse, ou preparando uma noradrenalina, né? Aí ele falou, não, me sensibilizo com a causa, tal, entreguei tudo para ele. E no dia que foi a votação, ele não estava lá, ele passou para um colega, né, fazer a defesa dos profissionais. E é óbvio que o cara não sabia nem falar, nem explicar quem era a enfermagem. Então, isso é muito ruim. A gente não tem hoje uma bancada que nos defenda, né? E aí a gente precisa aprender a votar. Não dá para a gente votar no Toninho do Mel, no fulaninho da farmácia, no médico que é amigo, porque ninguém, pessoal, quando está lá, defende a nossa profissão. Ninguém vai lutar por nós a não ser nós mesmos. Então nós precisamos, sabe, parar com esse negócio de que, eu não voto nela porque ela é mais bonita que eu, eu não vou fazer isso. Não, gente, ou a gente cria um cenário de união de classe, nós somos 2 milhões no país, a gente, só a enfermagem, se a enfermagem se organizar, a gente tem o poder de eleger um presidente, pensa. E a gente não consegue ter uma bancada aqui em São Paulo, nós temos hoje uma única deputada que até anos atrás nunca havia sido eleita pela enfermagem, ela é enfermeira. Aí quando eu estive à frente do conselho, fui lá fazer uma conversa com ela, que é a Analice Fernandes, e conseguimos emplacar 5 projetos de lei que estão tramitando aqui. Então, um deles é a sala de descompressão, que a gente conseguiu aí colocar, e que virou lei agora no Estado, né? A pauta da questão da enfermagem forense, a questão de olhar para as 30 horas dos nossos profissionais. Então, tem várias ações acontecendo, e é uma dificuldade imensa quando a gente acompanha um plenário deles, porque é uma pessoa sozinha para defender, todo mundo só criticando. Por quê? Porque ninguém conhece a nossa estrutura. Concordo com Marília, agora nós estamos em evidência, então, pessoal, esse é um ano extremamente importante, assim como 2022 também vai ser um ano que nós precisamos, sim, eleger uma bancada de vereadores, uma bancada de deputados, seja estadual ou federal, para que as nossas pautas tramitem, porque senão vai ser sempre essa negativa. Acho que tem mais uma pergunta aqui. O Richard pergunta: como você vê o mercado de trabalho nos dias de hoje em relação às oportunidades de emprego? Legal, Richard. Assim, gente, o mercado para enfermagem, ele nunca foi ruim. O que a gente padece é de profissionais bem formados, tá? Eu converso muito com vários gestores, dou aula em muitas instituições aqui em São Paulo, instituições importantes, renomadas, e aí quando eu vou conversar com uma enfermeira da educação continuada, ou pessoal CEO de RH, eles falam, olha, eu tenho a vaga, eu chamo os profissionais, o cara não sabe fazer regra de 3, né? Ele não sabe me montar um relatório, né? E aí eu tenho aqui 4 vagas abertas sem conseguir preencher. Então, assim, o mercado sempre foi bom para a gente. O que a gente precisa é definir a área de atuação, Richard. Então, assim, bom, se eu gosto de terapia intensiva, eu vou focar em terapia intensiva, né? Se eu gosto de trabalhar com PSF, eu vou focar a minha energia para eu ser o melhor, né? Então, quando você tem um profissional bem formado, esse cara não está desempregado, né? É óbvio que a gente sofre com a dificuldade do primeiro emprego, né? Eu sofri isso, todo mundo sofreu, e hoje vocês têm uma facilidade maior, né? Tem a questão de muitas das vezes as instituições trabalham com a questão da divisão do primary nursing, do enfermeiro que está chegando e vai construindo a carreira na instituição, cada um dá um nome, mas enfim, existe a oportunidade do primeiro emprego, né? Essa é uma questão, inclusive, que eu discuti outro dia com o secretário da Educação e do Trabalho aqui em São Paulo, falando que nós precisaríamos criar, né, uma lei que desse aí, porque o empresário só sente no bolso, uma oportunidade de desconto do imposto, alguma coisa, para aqueles que ofertam aí a possibilidade de dar um primeiro emprego aos profissionais que estão chegando no mercado, porque todo mundo vai passar por essa experiência.
É muito bom, Renata. Ainda o Richard aqui, ó. O Richard tá querendo tirar bastante dúvida aí com Vamos você. lá. Quais foram as dificuldades que você encontrou durante a sua graduação e que você percebe nos dias de hoje é totalmente importante? Acho que ele quis dizer assim, o que é possível dentro da graduação, ou até a própria instituição, promover e fortalecer essa questão do aluno aí e do desenvolvimento dele. Acho que foi isso. Eu acho que o conhecimento, ele é contínuo, né, Richard? Ele muda o tempo todo, a gente tem que estar estudando. Então, se tem uma coisa que a gente precisa se atualizar. Eu sempre falo, abra uma revista, né, um periódico. Hoje está tudo muito fácil. Na minha época eu tinha que ir à BM para estudar, então a gente pegava livro, tinha que esperar chegar a revista. Hoje você tem tudo online. Eu acho que todos os dias a gente tem que tentar fazer um exercício de procurar, né, ler um artigo. Né, se nós fizermos isso, poxa, mas todo dia eu não consigo, pelo menos uma vez por semana, né, você vai conseguindo ter subsídios. Eu acho que a maior dificuldade que a gente vivencia é a construção dos nossos conhecimentos. Né? Quando a gente consegue construir conhecimento, a gente desenvolve habilidades e a gente forma o nosso atitudinal. E hoje o que o mercado mais procura são profissionais que tenham essa sacada de ter o atitudinal, de resolver as questões, de saber trabalhar a resiliência, o conflito, e tudo isso é um grande aprendizado. Então, acho que a maior dificuldade é a gente entender, né, que essa tríade, ela é importante para a nossa construção quanto profissional. Eu quero fazer uma pergunta. Manda, Natália. Boa noite, Renata. Boa Eu noite. queria saber o que é primordial na sua gestão e gerenciamento de enfermagem, o que você leva sempre à risca. Eu acho que o primordial, bacana a sua pergunta, é nós tentarmos trabalhar pessoas, né? Porque assim, quando você tem estrutura e processos, isso é fácil de você localizar, né? Então você vai, nada se cria, tudo se copia, você vai lá no Dr. Google e busca, né? O que existe de processos de trabalho dentro de vou citar aqui, uma terapia intensiva, né? O que eu posso colocar como elementos, ou que eu posso colocar como protocolos no meu cotidiano. Então, tudo isso você tem pronto, você pode copiar de diferentes instituições, diferentes hospitais colocam isso. Agora, o fazer com que as pessoas entendam a importância de tudo isso, eu acho que é o mais difícil. Então, o trabalhar os recursos humanos é extremamente importante. Isso para um líder é fundamental. Ninguém consegue nada no grito, ninguém consegue nada obrigando as pessoas. As pessoas precisam entender, Natália, a importância que é, por exemplo, uma passagem de plantão. Se as pessoas não compreenderem o quanto isso é importante, a gente nunca vai ter uma passagem de plantão adequada, por mais que você tenha todo o processo lá descrito, o que tem que fazer, que horas vai começar a passagem de plantão. Então, se o time não estiver muito bem integrado, isso vem do líder, né? Então você tem que fazer reuniões, você tem que conversar muito com as pessoas, tirar dúvida, até porque o comportamental de cada um de nós, ele é muito diferente, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um cenário, um contexto, e muitas das vezes a nossa comunicação, ela é complexa, né? Por isso que eu até comento num slide aí da aula falando que a gente ainda se comunica muito mal. Né? Se eu perguntar para você o que você está vendo na minha imagem, você vai falar, eu estou vendo um fone branco. Aí o outro vai falar, eu estou vendo uma blusa de oncinha. Então, a fotografia, cada um enxerga de uma maneira. Então, é isso que a gente precisa tentar fazer com que seja um padrão, é a questão da comunicação. Então, para o líder, esse fator comunicação, ele é extremamente importante. E isso não é fácil, Natália. Fazer essa construção, ela é difícil, ela é diária.
Bom, Renata, a Larissa pergunta qual que é a importância dos enfermeiros nas políticas públicas de saúde? Ah, legal. Eu acho que, Larissa, bom, nossa importância é fundamental. Todos os países desenvolvidos que compreenderam o quanto o enfermeiro é importante, seja lá com primary nurse, seja lá com a estratégia de colocar esses profissionais na linha de frente atendendo os doentes, tem tido sucesso no seu modelo de gestão e saúde. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem uma dificuldade, um modelo médico-cêntrico, uma forma arcaica de pensar, né? E a gente precisa, eu acho que a pandemia muda um pouco esse cenário. Infelizmente, ainda não totalmente, mas a gente já consegue mostrar essa importância, né? Porque a gente sabe que quando você consegue colocar dentro das políticas públicas o profissional, o enfermeiro, extremamente bem inserido, né, você faz com que a linha de frente ou a primeira porta de atendimento funcione muito bem. Aí você não sobrecarrega o terciário, as instituições, os hospitais, enfim, então isso é importante. E a gente ainda tem essa dificuldade aqui no país, né, quando você vê, por exemplo, que existe protocolos do Ministério da Saúde, onde alguns medicamentos podem ser prescritos pelo enfermeiro, o enfermeiro faz uma prescrição, o cidadão vai lá, filma e joga na televisão, aí a televisão mostra que é um absurdo, que tinha um enfermeiro lá e não era um médico. Então, puxa, o quanto a gente ainda é retrógrado nessa questão de um modelo adequado de saúde. Esse modelo médico-cêntrico, ele está fadado a um insucesso. Então, acredito que cada vez mais esse envolvimento, e daí vem a importância de nós termos também enfermeiros envolvidos em questões políticas para mostrar essa importância. Quando você olha o sistema norte-americano, o sistema inglês, isso já acontece de uma maneira muito tranquila. É verdade, né, Renata? Quando você diz, e hoje mesmo nós discutíamos isso, eu e os professores da enfermagem no período da manhã, o quanto existe ainda de preconceito na nossa sociedade em relação às nossas atitudes, né, a nossa autonomia profissional. Nós somos profissionais que, dentro de protocolos do Ministério da Saúde, nós podemos prescrever medicamentos, né, isso não é nenhum crime. E o quanto a gente sofre, muitas vezes até por próprias comunidades de outras profissões, é como se fosse uma perseguição, né, que a gente estivesse tirando a autonomia profissional das outras categorias. Né? Mas é importante que também seja trabalhado isso na nossa sociedade civil, para que as pessoas entendam e também nos ajude enquanto categoria esse fortalecimento, né, da nossa classe. Eu convido vocês a assistirem, tem uns 2 dias que eu fiz uma live com uma enfermeira muito querida, tá lá na minha página no Instagram, renatapietro.oficial. Ela se chama, vou até falar aqui para vocês qual foi o tópico, Gelsa Nunes. A Gelsa trabalhou no Johns Hopkins, né? E para quem gosta aí, os melhores processos de trabalho, a Natália perguntou, os melhores protocolos estão nessa instituição. E ela se formou aqui no Brasil, em letras, foi para os Estados Unidos, e quando chegou lá, ela fez um teste vocacional, e o teste vocacional dela deu que a aptidão seria enfermagem. Desculpa. E aí ela falou, gente, enfermagem mesmo? Será que é isso? Foi, se apaixonou, fez faculdade nos Estados Unidos, teve oportunidade de trabalhar no Johns Hopkins, trabalhou com terapia intensiva, com PICS, com práticas integrativas de cuidar da saúde, e ela conta, né, o quanto a sociedade norte-americana valoriza o profissional de enfermagem, eles têm um orgulho muito grande, né? E eu acho que isso também tem que vir um pouco de nós. Quando eu comento com vocês que eu cheguei na LESP, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, e fui procurar cada um dos deputados para falar, olá, meu nome é Renata, eu estou como presidente do Corém São Paulo, eles não sabiam nem o que era Corém, nem o que era enfermagem. Ah, enfermeiro, vocês ficam junto com o pessoal da farmácia? Não, porque o pessoal da farmácia vem aqui sempre conversar com a gente. Quer dizer, a culpa é nossa, porque nenhum presidente tinha ido lá procurar essas pessoas, né, que estão na Casa da Ética para fazer as nossas leis, olha só. Então, assim, a gente tem que se apresentar muito mais, sabe? Eu acho que falta um pouco disso na gente. Às vezes a gente fica com
com vergonha, ah, não, eu sou apenas um enfermeiro. Não, enfermeiro é quem faz toda a diferença no sistema de saúde. Então, acho que a gente precisa se apresentar muito mais, pessoal. É isso que vai fazer a diferença. E eu estou comentando isso com vocês, porque outro dia eu peguei um táxi aqui em São Paulo, e aí o motorista perguntou onde eu estava indo e tal, né? Falei, estou indo no hospital de campanha, né? Ah, tá, a senhora trabalha lá? Ah, sou enfermeira. Nossa, é enfermeira! Poxa, bom plantão. Então, assim, isso nunca tinha acontecido. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, então a gente precisa se apresentar melhor, sabe? Nós batemos um bolão, fazemos toda a diferença no Sistema Único de Saúde, mas muitas das vezes a gente está tão cansado e desmotivado que a gente não consegue mostrar o nosso valor para a sociedade. Então a gente precisa, sabe? As pessoas precisam nos conhecer mais. Bom, Renato, o pessoal está parabenizando, falando que realmente nós precisamos de coragem para fazer a diferença, né? Aí eu falo que a enfermagem, ela é uma profissão que ela dá a condição de a gente trabalhar em diversas especialidades, né? São inúmeras as ofertas que a gente tem para se especializar, e isso é como você disse, tem que acontecer de uma forma contínua, né? A nossa vida, ela nunca para, a gente nunca para de estudar, né? Qualquer oportunidade, mesmo que diante da tela do celular, a gente está sempre lendo, sempre se informando, indo atrás de uma informação, né? Pautada aí no conhecimento científico, né? E isso a gente tem que levar para a nossa vida toda, né? Bom, mais alguém gostaria de estar fazendo pergunta para a Renata? Nós já estamos aí já há um tempinho, né, de palestra, para não cansar a Renata também, Renata que está à frente aí, né, Renata? Você podia só, para finalizar a nossa noite, falar um pouquinho do aceite do teu convite, do que foi feita aí uma proposta para você aí atuar na organização, de ingerir os hospitais de campanha, e como isso está sendo significativo para a tua vida profissional? Eu acho que a gente é movido por desafios, né, pessoal? Então, esse é o meu último ano como gestora no conselho, né, tem eleição, e eu já venho de uma outra gestão, e eu não poderia, pelo estatuto, tentar aí uma reeleição. E eu sempre fui muito de ir à Secretaria de Saúde, de ir procurar a prefeitura. Eu acho que a gente tem que organizar a nossa política profissional, porque tudo é política, né? Desde a hora que a gente acorda, até uma passagem de plantão, uma troca de turno, enfim, a gente faz política o tempo todo. E eu sempre fui muito de ir, né, conversar com essas pessoas. E quando começou a pandemia, o Bruno Covas me chamou e falou, bom, você que é a Florence da história, e aí, né, não vai querer me ajudar nesse desafio, porque o negócio aqui tá difícil e tal. Falei, poxa, mas não dá para eu tocar um conselho com 500 mil de profissionais e ajudar num cenário como esse, que a gente não sabe o que vem pela frente. Então, eu pedi a licença do conselho, estou aí licenciada, né, como comentei com vocês, e topei o desafio. E estou ajudando aí nessas construções, e tem sido muito gratificante, pessoal, porque eu acho que é uma forma de nós mostrarmos, né, o quanto um profissional de enfermagem pode fazer a diferença numa mesa, num gabinete, numa discussão. Poderiam ter convidado um médico, poderiam ter convidado qualquer outro profissional, mas ele falou, não, eu quero que você esteja comigo. Falei, bom, não tem aí como falar não. E tem sido um desafio muito bacana pensar nessas estratégias, porque muitas das vezes tudo que você organiza de fluxo, você precisa modificar, né? O que foi feito, por exemplo, na França, na Itália, não deu muito certo aqui, então vamos trabalhar de uma outra forma. Então todos os fluxos têm sido redirecionados, reconstruídos, e tem sido muito legal, desafiador, né? Acho que o cansaço, eu sempre falo que o cansaço físico, a gente toma um relaxante muscular, deita e dorme. Agora, o cansaço mental, ele é pesado, porque não tem o que você fazer. E esse trabalho tem sido dia e noite e dia. Mas eu acho que a gente deixa aí um legado, mostra que cada vez mais tem que pôr enfermeiros nesta missão. E acho que eles entenderam muito bem isso, e é muito legal a gente ser aí consultado e vistos quanto pessoas importantes nesse processo.
Que bacana, Renata. Nossa, eu quero desejar, em nome da coordenação, de todo o corpo docente, de todo o corpo discente, né, e da instituição Unify, muita saúde para você, proteção, obrigada, fé, coragem, resiliência, né? Ressignificar a cada dia, né? As nossas atitudes, as nossas escolhas, todo esse momento que todo mundo está vivendo na pandemia, em especial você, que é uma trabalhadora da linha de frente, que está envolvida em todas essas políticas públicas, o quanto é importante a gente ter essa representatividade, né, de profissionais que têm propriedade no assunto, que têm conhecimento para lutar pela nossa categoria profissional e também para lutar pela sociedade, né, pela nossa comunidade como um todo, né, porque nós fazemos todas as diferenças nas instituições públicas, no sistema público de saúde, como a enfermagem é força de trabalho no SUS, como a gente tem que lutar pelo nosso sistema único de saúde, né? A gente tem que a luta fortalecer o nosso sistema de saúde, né? Então, assim, mais uma vez, obrigada. Você prontamente, eu quando até mandei mensagem para você, eu falei, ó, o não eu já tenho, pensei comigo. Não, muito bom. Porque eu venho acompanhando as suas publicações nas redes sociais, eu falo como a tecnologia ela tem aproximado todo esse contato, essa troca de informações, né? Se fosse há 18 anos, como você apresentou, o Nokia, o que a gente ia fazer? Nada. O jogo da cobrinha. A gente ia estar em casa, estudando com o que fosse permitido ali. Hoje não, hoje a gente tem bibliotecas virtuais, congressos virtuais acontecendo, né? Essa nossa palestra, né? Que oportunidade, né? Em meio a uma pandemia, a gente ter todo o seu contato, a sua aproximação conosco, e a gente já criou esse vínculo, que agora eu falo, a mão que a gente dá, a gente não solta, não é verdade? Então, nós não vamos soltar a tua mão. Por favor. Você pode ter certeza de contar conosco, né, em toda essa sua luta, nesse envolvimento, que quando você diz da política, a gente tem que ter envolvimento político, sim, né? É isso que vai fazer a gente ganhar visibilidade, representatividade e força perante essas decisões aí que estão no Congresso. Tá? Então, muito obrigada. Fran, estou à disposição, espero, pessoal, que em breve nós possamos nos encontrar. Fran, tem meu contato, que vocês precisarem, por favor, estou aí à disposição. Se cuidem, fiquem com Deus, e se Deus quiser, a gente ainda se encontra. Beijo para você, Renata, uma boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo. Marília, Ana, Natália, Marcele, Fabi, ó. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Beijo. Muita proteção para todos nós, para todos vocês. Amém. Ó, se cuidem. Beijo, beijo. Obrigada, viu, Fran? Oi, queridona. Tudo bem? Vocês gostaram, gente? Que noite maravilhosa. Muito bom. Você manda, né? Olha, vocês arrasaram nas perguntas, Natália, Richard, Larissa, Ana. Muito bom, gente. É isso mesmo. A gente tem uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Aquela história do ônibus. O ônibus passou, sobe nele e fica na janelinha. Não perde oportunidade, não. Então, a gente tinha uma pessoa aqui maravilhosa, como essa semana nós tivemos, né? Todos maravilhosos. Desde a Débora, o Luciano, e vocês percebem que a fala praticamente ela é mesma, ela é fundamentada, né? Ela empodera a gente enquanto categoria profissional, né? E vocês tiveram aí diferentes trocas aí de experiências, né? Foi muito bom, estou muito feliz com a participação de vocês.
com a participação também aqui, ó, de outros professores, ex-alunos, a Renata. Obrigada, gente. Foi lindo e muito gratificante, né, gente? Foi bom mesmo, né? Nossa, muito bom. O pessoal está falando aqui. Muito bom, obrigada para fortalecermos na caminhada. Obrigada pela oportunidade. Podíamos ser presenteados por uma palestra assim toda semana, mas tá bom, vocês tiveram, né? Esse foi o primeiro ciclo, né? É claro que outros acontecerão. Como agora a gente já está bem familiarizado aqui com as tecnologias, tanto nós quanto vocês, nós podemos, ao longo do semestre, pensar em outros palestrantes, fazer convite. É isso aí, gente. Eu dei a cara a tapa ali de fazer o convite para ela e ela aceitou o convite, né? De cara, ela disse sim. Então, foi muito bom. Então, com planejamento, com organização, a gente vai fazendo as coisas serem possíveis. Não é isso mesmo? Verdade, professora. Recarrega as energias. É muito bom, né? Uhum. É uma injeção de ânimo, tá? A Larissa, palestras assim ajudam qualquer ser humano a mudar muitas formas de pensar sobre as dificuldades do dia a dia. Vocês viram, né? Ela compartilhou logo no início ali, antes de começar oficialmente, os desafios, né, que os profissionais têm enfrentado e que a gente tem acompanhado hoje, né, nas mídias sociais. Muito bom, gente, estar com vocês, tá? Boa noite, bom descanso, aproveitem esse restinho aí. Amanhã vocês têm aula. Força, perseverança no caminho, que nós não podemos desistir, né? E juntos nós somos mais fortes, né? Como aquela mensagem que ela recebeu. Juntos nós somos mais fortes. Se a gente sempre tiver diálogo, né, uma comunicação efetiva, o quanto eu falo que é importante. Na enfermagem, em todas as profissões e também para a nossa raça humana, né? O diálogo ele é imprescindível, ele tem que fazer parte das nossas relações, tanto nas nossas relações pessoais, familiares, namorado, namorada, amigo, amiga, pai, mãe, filhos, né? O diálogo ele tem que estar presente nas nossas vidas. Muitas guerras, muitos problemas, eles poderiam ser resolvidos com o diálogo. Fala, Natália. Eu queria fazer uma observação. Por mais incrível, por mais culto, por mais tudo que foi os nossos palestrantes, eu consegui associar muito aos nossos professores e à coordenação. Então, tudo que a gente ouviu, basicamente foi uma confirmação de tudo que a gente já aprendeu e um pouco mais. Então, vocês estão de parabéns também e vocês são o meu orgulho. Os melhores professores da vida. Obrigada aí, Natália. Realmente, os professores que a gente faz na faculdade, eles são professores para a nossa vida mesmo. Eu falo isso como exemplo, vocês já escutaram isso de mim, né? Que há um tempo não uma longa data, eu estava sentada aí no lugar de vocês, né? E hoje, assim, eu compartilho de a cada dia continuar aprendendo. A vida nossa é um aprendizado a cada dia. Hoje eu sei, amanhã eu sei mais um pouco do que eu sabia ontem, e amanhã eu saberei mais que hoje, né? Então é bem isso. E vocês nunca percam essa graça, né? A gente tem que sempre manter uma graça dentro da gente, né? E o desejo de a cada dia a gente ser uma pessoa, de ser humanos melhores, né? A gente precisa evoluir. Os erros, eles são inerentes também à nossa vida, as falhas, né? Todo mundo aqui está sujeito a errar, né? Mas que a gente possa fazer dos erros, né, uma correção, né? E a cada dia a gente vai construindo um capítulo novo na nossa vida profissional, familiar, nas nossas relações. E assim, a profissão, a enfermagem
vai ensinar todos vocês, tá? E ensina todos nós a cada dia. Tá bom? Vocês estão com dó de ir embora? É quase isso. É que eu fico na sala aqui para finalizar a gravação, mas pode falar e pode compartilhar. Meu marido tá dando aula, minha menina eu deixei com a avó, então tá tranquilo, não tô com nenhum compromisso. Tchau, Marcele. Boa noite. Beijo. Vai cuidar das crianças também, né? Vocês preencheram já o Docs? Preenche lá, que daqui a pouquinho eu já vou encerrar, tá? Beijo, boa noite aí para todos.